O barulho foi grande esta semana depois que o Supremo Tribunal Federal resolveu intimar a rede social X, o antigo Twitter, usando um post na própria rede social. Ou seja, o STF fez uma intimação, colocou o ofício num post do próprio X. E o que dizia o STF? Que a rede social pertencente ao bilionário Elon Musk estava obrigada a indicar quais são os seus representantes no Brasil, onde é o seu endereço, como é que faz se a justiça quiser exigir algo que cumpra as leis, as ordens no Brasil, qual é o endereço? Esse embate já dura muitos meses. O Elon Musk vem se comportando como um agitador da extrema-direita no mundo e especialmente aqui no Brasil. Como vocês sabem, há vários perfis na internet no Brasil que espalham fake news, mentiras, fazem ataques à democracia e o Supremo tem feito intimações, exigido que algumas postagens sejam retiradas. O que faz o Elon Musk? Não cumpre, assim, desconhece, descumpre as ordens da justiça brasileira, diz que são ordens ilegais. Quem é ele para dizer o que é legal e o que é ilegal no Brasil? Para completar, ele retirou o seu escritório de São Paulo, no Brasil, justamente para que não pudesse haver citação judicial contra o Twitter, contra o X. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes fez essa intimação final dizendo: olha, meu amigo, ou você cumpre as regras do Brasil, estabelece uma sede no Brasil, ou então a rede vai ser suspensa. O país tem regras. A rede social não está acima da Constituição e das regras de um país. O Elon Musk vem agindo como se ele fosse um superpoder acima da justiça brasileira. Vem desafiando o STF. Bom, depois que houve esta citação, Elon Musk dobrou a aposta, fez postagens debochando, né? Fez até um post aqui comparando Alexandre de Moraes a um vilão de história infantil, né? Do Harry Potter. E isso tudo cria um clima de agitação. As redes sociais da extrema-direita estão insufladas por isso, dizendo que o Alexandre de Moraes é um ditador. Vale lembrar que o Twitter, na Índia, por exemplo, retirou várias postagens consideradas ilegais na Índia, recebeu intimação e tirou. Não fez esse carnaval que está fazendo aqui no Brasil. E por quê? Porque aqui o Elon Musk está aliado com o Bolsonaro. Então interessa para ele criar esse clima de agitação para favorecer a extrema-direita brasileira. Bom, o Bolsonaro está aproveitando esse clima de agitação e gravou um vídeo convocando para o ato que a extrema-direita vai fazer no dia 7 de setembro, o que mostra uma mudança de tática também. Nas últimas semanas, o Bolsonaro vinha num tom mais discreto, estava priorizando os acordos de bastidor, tentando arrancar uma espécie de uma anistia, né? Mandando recados através de vários emissários, apostando num acordão de bastidor. O Tribunal de Contas da União tomou aquela decisão em relação a joias que poderiam favorecer o Bolsonaro, poderiam favorecer uma absolvição dele, no caso das joias. E no caso do golpe de Estado, em que ele também é investigado, 8 de janeiro, mandou vários emissários, vamos conversar sobre anistia. Agora ele muda a tática, duplamente. Primeiro, convoca o povo para a rua, para confrontar o Supremo Tribunal Federal. E a segunda mudança de tática vem na eleição na capital paulista. O bolsonarismo apoiava oficialmente o Ricardo Nunes, atual prefeito, que é um homem do Centrão, do MDB. Só que surgiu um outro candidato, Pablo Marçal, ameaçando roubar os votos bolsonaristas, aliás, Pablo Marçal roubar os votos bolsonaristas em São Paulo. Bolsonaro e os filhos no começo confrontaram o Marçal, não, o nosso candidato é o Nunes, depois perceberam, opa, tem um risco aí. A gente fica com o Nunes e a base de direita vai para o Marçal. Então mudaram a tática. Estão traindo, abandonando o Ricardo Nunes e passam a fazer campanha também para o Pablo Marçal. É uma mudança importante. Por quê? Porque dentro da candidatura do Ricardo Nunes, estão lá o Temer, o Kassab, essa turma mais do jogo político. Se o Bolsonaro abandona essa turma e vai para o Pablo Marçal, que é um aventureiro, que já foi condenado por roubo a banco,
um coach. O Bolsonaro diz assim, olha, acordão institucional, Supremo, Judiciário, isso tudo para mim não vale. Eu vou é para a rua fazer agitação e baderna. Então é uma aposta dupla. Convoca para 7 de setembro, apoia Pablo Marçal. No curto prazo ele evita perder a base de direita em São Paulo, mas pode se complicar no judiciário. Imagine a turma do Nunes, do Temer, olhando isso. Vai falar, esse cara não dá para fazer acordo, para que eu vou trabalhar pela anistia do Bolsonaro? Se depois ele joga a gente, rifa e vai só com os extremistas. Então o Bolsonaro, no meu entendimento, faz um gesto, né, toma uma atitude que pode complicar a vida dele no médio prazo no judiciário. Em São Paulo, as pesquisas indicam um tríplice empate. Pesquisa dessa semana, da Quest. Guilherme Boulos teve uma leve subida, está em primeiro, com 22 pontos. E em segundo, empatados, Ricardo Nunes e o Marçal, os dois com 19. No limite, estão os três juntos, né? 22, 19 e 19. O Datena vem um pouco atrás, com 12 pontos, e a Tabata com 8. Bom, isso significa que o Marçal cresceu. Várias pesquisas já mostram isso. Está empatando ali, está embolando o jogo. Isso complica a vida da extrema-direita em São Paulo. E o Guilherme Boulos tem um trunfo que está começando a aparecer agora. Na rua e também na campanha de televisão. O presidente Lula. Por que Lula é tão importante? Porque o Boulos é um líder da esquerda, dos setores progressistas, tem ali 20, 25% dos votos que são dele, que apoiam essa plataforma assim mais para a esquerda. Mas o Lula tem um outro público, na periferia, trabalhador, que ganha abaixo de 2 salários mínimos. Não é necessariamente de esquerda, mas gosta do Lula. A hora que esse povo vê que o Boulos é o candidato do Lula e que a Marta é a vice do Boulos, a tendência é o Boulos se fortalecer, subir mais um pouquinho. Então, no meu entendimento, o Guilherme Boulos parte aí desse patamar de 22, 25, vai crescer e a grande dúvida, quem vai contra ele? É o Marçal ou é o Ricardo Nunes? Essa é a grande dúvida. Em outras capitais do Brasil, o bolsonarismo dá sinais de que está com dificuldade. O bolsonarismo raiz, sabe? No Rio de Janeiro, Eduardo Paes lidera com ampla margem. Pode ser eleito no primeiro turno. O bolsonarista Ramagem está abaixo de 10%. Em Belo Horizonte, o bolsonarista Bruno Engler está ali embolado em segundo e terceiro lugar. E no Recife, uma surra. João Campos, com apoio do Lula, tem mais de 70% nas pesquisas. E o sanfoneiro, apoiador do Bolsonaro, está ali, o Gilson, né? Está ali com 5, 6%. Do lado do governo, sinais importantes da economia, crescimento, queda do desemprego e Lula nomeou oficialmente o novo presidente do Banco Central. Gabriel Galípolo vai para o lugar de Campos Neto. Moderado, um economista, passou pela academia, formação assim mais para a esquerda, mas com muita conversa também com o mercado. Agora, não vai ser um extremista, um radical como o Campos Neto. É uma boa notícia, vai ajudar a destravar a economia brasileira nos próximos 2 anos, uma ótima notícia para todos os brasileiros e também para o Lula, que com isso ganha mais um aliado nessa tentativa de retomada da economia brasileira.